Em 2004, me tornei amigo de Pedro, um cara ucraniano no qual eu conheci aleatoriamente em um bar de praia. Era um feriado e ele estava ali com alguns amigos bebendo alguns drinks. Nos conhecemos lá e começamos a conversar. Nossa amizade começou dessa forma, ele ia na minha casa regularmente onde nossas famílias ficavam juntas. Em 2008, ele me chamou e perguntou se eu queria pegar a estrada para uma viagem. E como eu não tinha muito o que fazer, eu falei, claro. Ele tinha em mente ir para o sul da Espanha e visitar seu irmão. Seu irmão estava lá preso no momento, perto de Huelva. E também ele queria visitar seu pai em Portugal. O pai dele era um ex-diplomata da Ucrânia. E anos antes, quando ele se aposentou, ele decidiu morar em Portugal. Então nós fomos. Nós visitamos seu irmão e depois fomos para Portugal para visitar seu pai. Quando nós estávamos em sua casa, o pai dele nos pediu um favor. E como ele era bem velho, tivemos um pouquinho de vergonha de falar não. Então concordamos. Ele perguntou se nós poderíamos esvaziar as caixas de um dos quartos, porque ele queria transformar em um quarto de hóspedes. Nós dissemos ok e fomos ao quarto, esperando só ver alguns jornais velhos e coisa do tipo. Mas em vez disso, nós achamos por volta de 58 caixas cheias de documentos antigos e livros do tempo em que ele era diplomata. Alguns países ou alguns papéis ou documentos estavam em russo. Alguns eram até do tempo da União Soviética. Pedro começou a ler e traduzir um pouco dos papéis. Quando fizemos isso, percebemos que tinha muitos documentos interessantes, intrigantes e até mesmo ultra secretos. Então nós perguntamos ao seu pai se poderíamos ficar com as caixas. E ele disse que sim, e nós tivemos que alugar uma van para levar todas aquelas caixas de volta conosco. Semana após semana se passaram em nossas casas, principalmente no fim de semana. Nós fomos atrás dos documentos, traduzindo um por um, catalogando eles por assunto, datas, lugares e etc. Devido ao trabalho, nós ficamos separados com bastante frequência e também fizemos muito trabalho online. Isso foi quando nós achamos o livro. O livro que nos leva aos vídeos que publiquei. Esse é o único livro que temos, não foi datado e parece moderno. Mas nós achamos a capa apenas a capa para o mesmo livro desde 1951. Nós chamamos seu pai desde o mesmo momento e perguntamos sobre o livro, e ele preencheu as informações que faltavam. Ele disse que entre um alto ranking político sempre tiveram rumores de contatos oficiais com aliens, mas nada concreto. Ele disse que ele percebeu que o livro, anos antes de um inimigo diplomata de longa data, que foi atualizando o livro com informações recentes que os amigos deles enviaram para ele, ou quando eles gostariam de conversar sobre velhos tempos. Essa informação, com atualizações regulares, foi enviada para ele por e-mail, celular ou online. Ele continua recebendo atualizações regulares que são transmitidas para mim. O livro tinha centenas de anotações entre as páginas de atualizações, pequenos papéis com relatos diversos, informações anexadas a páginas, fotos grampeadas a elas e etc. Isso foi o que nós achamos relativamente sobre recentes visitas de aliens, seus números, onde está acontecendo, etc. Eles têm atualizado as informações, eles poderiam obter regularmente. Mas ele também disse isso onde apenas uma punhada de pessoas que estavam no saber naquela época, em dias de União Soviética. O líder da festa comunista é um casal de adversários, 5 ou 6 agentes de Smash, talvez mais, por volta dos 12. O comandante das Forças Armadas e o comandante dos 3 ramos das Forças Armadas, o Exército ou Forças Aéreas e Marinhas. E talvez um casal de cientistas. Ele disse que o mais provável seria haver mais pessoas no saber, especialmente nos militares, mas ele não podia confirmar isso. Ele e seus amigos não reconheciam alguns dos nomes mencionados no livro. Pessoas têm perguntado sobre algumas certas ilustrações de raças alienígenas nesse livro. Isso é porque algumas delas eram literalmente copiadas de filmes ou videogames. Alguns, nenhum. Eu e Pedro nos perguntamos sobre a mesma coisa, como nós reconhecemos alguns deles. E nós escutamos ao seu pai para obter uma resposta. Ele nos contou que através dos anos de pessoas que adicionavam atualizações e imprimiam os livros, estavam usando imagens de aliens da mídia, quando eles não tinham uma foto real, ou desenho para ter uma testemunha. Então, algumas vezes eles usavam algumas imagens de filme, jogos, para descrever melhor a raça em questão, quando eles eram semelhantes a algo da mídia. E, bem, nós temos aqui um catálogo de mais de 30 aliens que nós vamos catalogar para vocês. E todos sejam bem-vindos. A introdução de raças alienígenas.